Fala, geekos e geekas, eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo do Geekoscope. E se você tá afim de assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas tem medo de não entender nada do filme por causa da montoeira de filme da Marvel que você provavelmente não assistiu, fica tranquilo porque no vídeo de hoje eu vou te falar quais as obras essenciais que você precisa assistir pra conseguir entender tudo que vai acontecer no filme do Doutor Estranho. Doutor Estranho 2, ele não é aquele tipo de filme isolado, ele é um filme dependente de outros acontecimentos que aconteceram ali na Marvel. O que eu quero dizer com dependente? Vamos pegar aí, por exemplo, a série do Cavaleiro da Lua que está sendo transmitida agora no Disney Plus. Ela é, digamos assim, uma série independente dos outros acontecimentos aqui do MCU. Isso porque você não precisa assistir aos outros filmes para entender o que está acontecendo nessa série. Já Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sim, é dependente dos outros filmes. Credo, Lucas, mas a Marvel tem mais de 25 mil filmes além das séries. Eu vou ter que assistir tudo isso para entender esse filme. Calma que eu vou reduzir essa lista para você. Aliás, se você já assistiu alguns dos filmes da Marvel, comenta aí embaixo qual que é o seu favorito pra gente conversar. Basicamente, Doutor Estranho 2 vai trazer o nosso poderoso Doutor Estranho numa aventura rumo ao desconhecido, trazendo alguns aliados conhecidos e também alguns aliados desconhecidos até o momento, enfrentando os perigos do multiverso como uma consequência direta dos outros filmes e também das séries que já foram transmitidas. Temos sim vários filmes e várias séries, obviamente, mas eu digo pra vocês que somente 5 são importantes pra vocês poderem entender esse filme. E obviamente que o primeiro que vocês precisam assistir é Doutor Estranho 1, lá de 2016, que é um filme introdutório que introduz o Stephen Strange aqui no MCU e mostra toda a origem dele, desde o acidente que fez com que ele perdesse os movimentos das mãos, até a busca dele pela anciã, na qual ele conseguiu estudar e desenvolver os poderes que ele tem. A série traz a personagem da Christine Palmer, que é o relacionamento amoroso dele, só que como todo filme introdutório dá aquela impressão, aquela sensação de que é somente um capítulo de uma história. A gente tem sim todo aquele desenvolvimento da história, tem aquele vilão ali no meio, mas a gente também tem a demonstração do que o Stephen Strange é capaz de fazer como protetor da nossa realidade. E a segunda obra que vocês precisam muito ver, gente, essa é muito legal, e é WandaVision, que foi lançada lá em 2021 e se passa após os acontecimentos de Vingadores Ultimato, quando a Wanda tá tentando lidar com o luto dela e depois de ter perdido o Visão recentemente. Ela é sim uma personagem que carrega muita dor dentro dela, isso porque ela tem uma história aí de perda dos pais, perda do irmão, perda do amor da vida dela, então ela decide criar uma realidade somente dela, onde tudo é perfeito, mas também onde tudo está sob o controle dela, sem qualquer influência externa. Nessa realidade ela recria o Visão e também cria filhos dela própria, aos quais ela se apega emocionalmente. Essa é uma série muito boa, que traz a personagem da Agatha Harkness, que nessa série é inimiga da Wanda, traz também o Darkhold, que é o livro dos pecados, é um livro muito poderoso, com magia muito obscura, que a Wanda tem posse no final, e a gente também tem a evolução da Wanda Maximoff para a personagem Feiticeira Escarlate. A série termina com o desaparecimento do Visão, que ela tinha acabado de criar de volta, termina com o desaparecimento dos 2 filhos dela, que ela tinha acabado de criar também, e também termina com o desaparecimento da cidade que ela criou para se proteger das influências externas. Então vocês imaginam que ela ficou puta da cara, né? Eis que a série termina com ela aprimorando seus próprios conhecimentos e estudando o Darkhold para ficar cada vez mais poderosa e encontrar os filhos dela de volta. Outra obra que vocês precisam assistir para entender Doutor Estranho 2 é a série do Loki, que também foi lançada em 2021 e ela se passa durante os acontecimentos de Vingadores Ultimato, quando o Loki foge com o Tesseract. Essa história apresenta os conceitos do multiverso, que são como se fossem realidades alternativas coexistindo com a gente, e também traz o conceito de variantes, que não tinha sido apresentado ainda no universo da Marvel, que são praticamente os mesmos personagens, só que com características diferentes e que vivem em realidades diferentes. Um exemplo disso são os 3 Homens-Aranha. A série nos apresenta pela primeira vez a AVT, que é a Agência de Variação Temporal, que é uma organização que controla a linha do tempo que a gente conhece. A função deles basicamente é evitar que acontecimentos não programados aconteçam. Isso porque esses acontecimentos geram ramificações na linha do tempo que eles chamam de eventos nexus. Eles são praticamente uma organização bem ditatorial que evita, que impede que outros tipos de formas de vida se desenvolvam. E sabendo disso, sabendo de toda essa conspiração, o Loki acaba tendo contato com outras variantes dele que foram podadas pela AVT. E essas variantes são de outras linhas temporais que a AVT nem sequer deixava existir. E dessas variantes do Loki que eu tô falando, a gente conhece a Sylvie, o Loki criança, que é conhecido também por Kid Loki, tem o Loki presidente, o Old Loki, que é o Loki mais velho, e tem também até o Loki jacaré. A série termina aí pra destruição, pro assassinato, no caso, do controlador dessa agência de variação temporal, só que sem um controlador acaba causando um descontrole. Então a gente vê aí o descontrole da linha do tempo como um todo, porque afinal não tinha mais quem controlasse e evitasse que as ramificações da linha do tempo acontecessem. Então essa série meio que dá um indício e dá a abertura do multiverso pra gente. Outra obra que vocês precisam muito assistir, que é muito legal, é a série What If, que também
também foi lançado lá em 2021 e é uma animação que também está disponível para assistir lá no Disney Plus. Essa série explora como seriam as ramificações da linha do tempo se não houvesse a agência de variação temporal que eu comentei agora há pouco para apagar essas realidades alternativas. Ela mostra literalmente o que aconteceria se algo fugisse daquilo que deveria ter sido. Através dessa série você consegue entender o conceito do multiverso, o conceito de realidades alternativas e também conhece outras variantes de outros personagens conhecidos, sendo um deles o próprio Doutor Estranho. A gente sabe que na linha do tempo original o Doutor Estranho se envolve aí num acidente que faz com que ele perca o movimento das mãos, ele procura a cura disso que se desenvolve para os poderes que a gente já viu. Porém, nessa série a gente vê uma ramificação ali da linha do tempo, porque lembrando, a gente não tem mais a AVT para controlar essas ramificações. E esse evento Nexus que ocorre é basicamente, ao invés do Steven perder o movimento das mãos, ele perde a pessoa que ele mais ama, que no caso é Christine Palmer. Ele tenta a todo custo reverter essa situação, trazer a Christine de volta à vida. Ele estuda, absorve muito poder, e fazendo isso ele cria, obviamente, que várias e várias ramificações da linha do tempo, só que como ele não consegue, ele acaba virando uma pessoa cada vez mais sombria e mais malvada e acaba destruindo a própria realidade dele. Isso, claro, que é um resumo de toda a série, que tem aí, eu não lembro quantos episódios tem agora, mas na verdade ela é importante pra você saber porque sim, esse personagem do Doutor Estranho Sombrio está no novo filme do Doutor Estranho. E antes de falar da última obra que você precisa assistir, me diz aí, você já conhecia desse conceito do multiverso que vai ser apresentado aqui no filme? Vale dizer que essa última obra tá muito ligada ao multiverso e obviamente que eu estou falando de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Esse filme foi lançado no finalzinho de 2021 e aqui a gente já não tem mais a AVT para controlar os acontecimentos da realidade. O que acontece? Doutor Estranho decide me fazer o quê? Alterar a realidade para fazer com que as pessoas esqueçam da existência do Peter Parker. Só que o feitiço acaba dando muito errado, abrindo brecha para que outros vilões de outros universos entrem naquele universo ali do Homem-Aranha que a gente conhece, e além dos vilões, o feitiço também dá brecha para que outras variantes do próprio Homem-Aranha também venham para essa realidade. E que por sinal foi uma das cenas que fez com que os cinemas virassem estádios de futebol com muita gente gritando com a aparição deles. E como a gente viu, acontecimentos não programados da linha do tempo sagrada geram ramificações, e esse filme com certeza gerou 400 milhões de ramificações diferentes. E isso, claro, que tem um impacto gigantesco na realidade que a gente conhece. Portanto, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai ser uma consequência de tudo isso que eu falei. A gente vai ter a Wanda pistola da cara procurando os filhos dela através do multiverso que agora está aberto, não tem mais ninguém pra controlar ele, e além disso ela vai estar puta fudida da cara, porque querendo ou não, o Doutor Estranho muda as coisas, fica ali de bonzinho, ela muda e é taxada como vilã, mas tudo bem. Além disso, a gente vai ter o Doutor Estranho lidando com outras realidades que ele nunca tinha tido contato antes, e além disso ele também vai ter que lidar com as próprias variantes dele e dos perigos que o multiverso vai trazer, porque afinal, como eu já falei, essas variantes estavam sendo controladas pela agência de variação temporal, que agora não existe mais. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia no dia 5 de março de 2022, e me diz uma coisa, você curte aventura, fantasia, essas coisas era tudo? Então você tá no lugar certo, hein? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, e também deixar o like aqui nesse vídeo se você gostou do conteúdo que eu te vejo nos outros vídeos daqui do canal, hein? Não me abandona não!